Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro está sempre desejoso que as pessoas tenham memória curta. E, nesse sentido, já aqui foi denunciado neste debate, vem apresentar medidas velhas no sentido de que já foram N vezes anunciadas antes, mas não concretizadas. Ora, denunciada a questão ao longo do debate, o Sr. Primeiro-Ministro, a partir de uma determinada altura, mudou de estratégia e disse assim: mas elas dão muito bom resultado. Resultado dessas suas medidas e de outras que tem tomado. Taxa de desemprego dos jovens, 23%, o dobro da taxa de desemprego nacional. Taxa de desemprego de longa duração dos licenciados, de 2006 até à data, aumentou 89,8%, quase 90% desde que o senhor é Primeiro-Ministro. Que lindos resultados, não é, Sr. Primeiro-Ministro? E é assim que se prova com esta realidade concreta. Os números não são meus, são do INE. É assim que se prova com esta realidade concreta que o Sr. Primeiro-Ministro trabalha para hipotecar o país. E é assim que se prova também que o Sr. Primeiro-Ministro trabalha para iludir os portugueses. Mas não, Sr. Primeiro-Ministro, já ninguém cai na sua esparrela. Eu até vou dar outro exemplo. O Sr. Primeiro-Ministro, aos microfones, faz sempre os discursos que convêm, mas quando fala baixinho, às vezes fala verdade. O Sr. Primeiro-Ministro foi colocar a primeira pedra há poucos dias na barragem do Tua. Fez um discurso meio. Entretanto, aquilo que nós sabemos é que esta primeira pedra é a primeira pedrada na linha ferroviária do Tua. É uma pedrada na navegabilidade do Douro. É uma pedrada no Alto Douro Vinheteiro. Mas o que é que iria pela cabeça do Sr. Primeiro-Ministro? E agora vou aqui apanhar uns papéis que deixei cair porque são importantes. O que o Sr. Primeiro-Ministro talvez lhe passasse pela cabeça foi isto que disse quando foi à barragem do Tua. Um diálogo interessantíssimo entre José Sócrates e António Mexia. Diz António Mexia: mas isto já tem uma obra significativa. Responde José Sócrates: tem. Mas José Sócrates acrescenta: agora só falta aqui é cimento. E responde António Mexia: está quase, José Sócrates. Exatamente. É um diálogo tão revelador e tão tramado, não é, Sr. Primeiro-Ministro? Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Sra. Deputada demorou muito lá em casa a ensaiar esse número. Porque se o ensaiou, Sra. Deputada. Um bocadinho mais de ensaio, Sra. Deputada. Eu não calculava que a Sra. Deputada andasse com fotografias minhas no bolso. Mas olha, e depois, Sra. Deputada, quanto a isso de memória curta, eu às vezes gostaria de ter a memória curta, para não me lembrar de tudo o que a Sra. Deputada disse ao longo dos anos que eu ouço neste Parlamento. Mas infelizmente tenho uma memória que não é curta, Sra. Deputada. E lembro-me bem de tudo o que a senhora diz aqui neste Parlamento. É tudo contra. A Sra. Deputada é contra tudo. A Sra. Deputada tem um azedume qualquer contra todas as propostas, que ela vai ser contra tudo. E agora a Sra. Deputada é contra o quê? É contra a barragem do Tua. Olha, Sra. Deputada, a barragem do Tua é um investimento que vai dar muitas oportunidades de emprego a muita empresa. É um investimento essencial para a política energética do país, para reduzir a dependência do petróleo. E mais do que isso, vem mesmo a propósito, é que é um investimento que vai dar muito emprego e a muito jovem. E a Sra. Deputada é contra. A Sra. Deputada é contra tudo. Olha, Sra. Deputada, foi por essas e por outras que no passado não se construiu nenhuma barragem. Foi porque havia muita gente, como a Sra. Deputada, que é contra. Arranjam sempre um ângulo qualquer para dizer que são contra. Ou é isto, ou é aquilo. Agora, Sra. Deputada, deixe-me dizer-lhe, o país precisa de enfrentar aqueles que são sempre do contra. O país precisa de libertar disso. Muitas das barragens não se fizeram porque eram polémicas. E como é polémico, isso dá trabalho na política.
Pois, Sra. Deputada, fica a saber que tem aqui um governo capaz de enfrentar e que não se impressiona nada com esses números que a Sra. Deputada planeia tão minuciosamente em casa para vir expor aqui no Parlamento. Mais uma vez, construir barragens é absolutamente fundamental para a nossa política energética. Construir barragens é essencial para dar oportunidades às empresas e construir barragens dá emprego a muito jovem e eles sabem que isso é um fator de modernidade para o país por causa das energias renováveis, de emprego e dinamismo económico. Os jovens não querem estar na sua posição, serem contra tudo. Os jovens querem que o país ande para a frente e sabem bem que naquele sítio nós devemos fazer uma barragem para defender o interesse geral, para defender o emprego e para defender a economia. E não vão atrás daqueles que estão sempre contra tudo, apenas por motivos estritamente de sectarismo partidário e essas intervenções lamentáveis que a Sra. Deputada aqui sempre faz. Senhora Deputada Heloísa Apolónia. Pois é, Sr. Primeiro-Ministro. Para o Sr. Primeiro-Ministro é lamentável quando as pessoas o vêm aqui desmascarar. Claro, é evidente. Já agora, estas imagens que eu mostrei são de um filme muito interessante, um filme documentário de Jorge Pelicano, Pare, Escute e Olhe, que eu vivamente recomendo ao Sr. Primeiro-Ministro e todos aqueles que querem perceber exatamente o que está em causa com a barragem do Tua e com a destruição da linha ferroviária do Tua. É assim mesmo, é assim mesmo. O Sr. Primeiro-Ministro vem com a questão da criação de emprego, mas eu quero já dizer aqui uma coisa, para o Sr. Primeiro-Ministro também não andar a dizer falsidades. Os verdes não são contra todas as barragens. Os verdes são contra aquela barragem em concreto e contra a do Sabor também. Ou seja, quando as barragens não fazem sentido por via da destruição do desenvolvimento e do potencial de desenvolvimento em concreto de determinadas regiões, quer o quê? Que sejamos a favor, porque o Sr. Primeiro-Ministro aquilo que quer é que todos digamos amém àquilo que o Sr. Ministro quer fazer e àquilo que anuncia. Não, Sr. Primeiro-Ministro. Porque há pessoas com razoabilidade neste país e que querem defender o potencial de desenvolvimento do país e que querem combater as assimetrias regionais deste país. Porque o Sr. Primeiro-Ministro fala na criação de um emprego temporário na construção da barragem. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, já contabilizou quantos se podem perder com a perda do potencial de desenvolvimento turístico da região e agrícola? Não, não fez essas contas porque não lhe interessa. E o potencial de desenvolvimento de um Alto Douro vinheteiro e de uma navegabilidade do Douro para efeitos turísticos e da componente de mobilidade da linha ferroviária do Tua, falou aí da questão da dependência do petróleo nos combustíveis. Pois é, o maior fator de dependência do petróleo está justamente no setor dos transportes. E os senhores o que é que estão a fazer? A encerrar linhas ferroviárias convencionais. Estão a criar um crime ambiental e de mobilidade do país. E se o senhor não consegue perceber isso, Sr. Primeiro-Ministro, não consegue perceber mais nada. Em relação aos números do desemprego jovem de licenciados que aqui lhe dei, vi que não os refutou e que, portanto, que sabe, lá bem escondidinho no Sr. Primeiro-Ministro, lá sabe qual é a verdadeira realidade do país. Muito obrigada, Sr. Presidente.